E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Seus futuros do Brasil, beleza? Acharam que eu ia chamar de Pokémon de novo, né? De caçador de Pokémon. Seguinte, então, tô aqui para mais uma aula, né? Nossa, né? Seguindo a apostila. Estou usando outro programa de gravação e agora, nesse momento, o vizinho acabou de ligar a motosserra e o cachorro do outro lado começou a disputar com a motosserra, né? Então, se tudo der certo, continuaremos a gravação. Então, vamos lá. Eu vou diminuir aqui meu rosto. Não sei nem como que vai aparecer isso aqui, depois eu vejo. Se ficar muito ruim, eu gravo de novo, tá? Ficar mais ou menos é o que temos para hoje, né? Bom, eu sei que não vai ficar muito bom. Se ficar muito ruim, eu gravo de novo. Então, vamos lá. Estamos na página 125, né? Se aquela ali de cima é 124, página 125, aula 15, quadriláteros notáveis. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, aqui nesse quadro, então vamos lá. O que são quadriláteros notáveis? Primeiro, quadriláteros são polígonos que têm 4 lados. Então são figuras especiais, né? Polígonos, são figuras que aparecem muito, que têm 4 lados. Mas eu vou falar assim, mas é uma figura que tem 4 lados, não é um quadrado? O quadrado é um exemplo de quadrilátero. Existem outros, por exemplo, retângulo, losango, trapézio. Eu falei losango, é losango, trapézio, paralelogramo, um monte de outros, né? Só que esses nomes que eu falei são situações especiais que aparecem, que a gente usa muito. Então a gente chama de notáveis, digno de nota, né? Então são quadriláteros especiais que aparecem muitas vezes. E às vezes, né? Às vezes não, a gente aprende lá quando é criança ainda, a gente tem o costume de aprender pelo formato. Então a gente olha, por exemplo, aqui na apostila, ó, a gente olha esse formatinho aqui e fala que isso aqui é um trapézio. Não está errado, ele realmente é um trapézio. Só que ele não é o único tipo de trapézio que existe. Por quê? Porque na matemática, o nome faz referência a algumas condições especiais. Por exemplo, vamos lá então começar aqui a anotação da aula. Primeira coisa, trapézio é todo quadrilátero que possui 2 lados paralelos. Então, na verdade, são lados opostos. Né? Não tem como um lado e o lado seguinte, né? Por exemplo, aqui, ó, esse lado e esse lado aqui, tá vendo a mãozinha aqui na apostila? Não tem como eles serem paralelos, então tem que ser lados opostos. Então, se você tem 2 lados opostos e eles são paralelos, a gente chama de trapézio. Então, se você tem um lado aqui, ó, é paralelo a esse, né? Tem a mesma direção, é um trapézio. Então, olha aqui o exemplo, ó, trapézio, porque esse lado é paralelo com esse aqui embaixo. Esse é trapézio, porque esse lado é paralelo com esse. Esse é trapézio, porque esse lado é paralelo com esse. Esse é trapézio, porque esse lado é paralelo com esse. Eu vou colocar alguns outros aqui que eu acho muito importante a gente citar. Ó, isso aqui é um trapézio. Ah, mas não é um quadrado, professor? Sim, é um quadrado, mas também é um trapézio, porque o quadrado tem esse lado paralelo com esse e esse paralelo com esse, então ele é um trapézio. E o retângulo? Ó, o retângulo também é um trapézio, porque esse lado é paralelo com esse. Tá entendendo? Então, trapézio é toda figura que tem 4 lados e sendo 2 deles, pelo menos 2 deles paralelos. Ó, aqui tem aqui falando assim, ó, o trapézio 3, esse aqui, é chamado de isósceles, porque tem 2 lados iguais. Esse é o trapézio que a gente aprende, né, lá no jardim de infância, que é o bonitinho que o elefantinho sobe em cima. Não sei nem se aprende isso ainda, na minha época era assim. E o 4 é um trapézio retângulo, porque tem 2 ângulos de 90 graus. Beleza? Aí você fala assim, e se tiver um ângulo só de 90 graus? Não tem como um trapézio ter só um ângulo de 90 graus. Tem que ter pelo menos 2, né? Porque se esse ângulo aqui for de 90 graus, obrigatoriamente esse aqui também tem que ser 90 graus, tá? Porque esse lado é paralelo com esse. Então, a soma desse ângulo com esse sempre é 180 graus. Ó, esse ângulo e esse ângulo soma também 180 graus. É mais uma coisinha, mas acho que nessa aula a gente não vai usar esse tipo de situação. Continuando aqui, pessoal. Paralelogramo. Aqui ele não falou, né? Porque eu falei aqui em cima que o quadrado e o retângulo também são trapézios, mas são, tá? Continuando.
Paralelogramo. Paralelogramo é um trapézio especial, porque é um trapézio que tem dois pares de lados paralelos. Então, se ele tiver dois lados paralelos, ele já é um trapézio. Se os outros dois lados também forem paralelos, aí ele é um paralelogramo. É uma condição ainda mais especial, tá? Então, ó, esse lado é paralelo com esse, e esse lado lateral é paralelo com o outro lado. Paralelogramo. O retângulo também é um paralelogramo, né? O retângulo, qual que é a condição especial do retângulo? E a gente vai para de baixo. O retângulo, ele é um paralelogramo com ângulos de 90 graus. Então, se você tem lados paralelos, ó, lados opostos paralelos, ele é um paralelogramo. Se além disso, ele ainda tem os ângulos de 90 graus, ele é um retângulo. Acontece que se a figura tiver os quatro ângulos com 90 graus cada um, automaticamente os lados ficam paralelos. Por isso que essa condição de paralelismo a gente nem cita quando for falar do retângulo. O retângulo tem ângulo reto, por isso que chama retângulo. Então eu falei do retângulo, que está aqui, ó. O retângulo tem ângulos retos, mas os lados também são paralelos, então ele também é um paralelogramo. Uma condição especial do paralelogramo é que as diagonais elas são iguais, tá? Ó. Quer dizer, as diagonais elas cortam uma a outra em pedaços iguais. Então esse pedacinho é igual a esse pedacinho é igual a esse. A gente tem a diagonal menor e a diagonal maior. Tá, o que mais? Vamos lá. Estou seguindo aqui na apostila, pessoal, porque em casa, já disse isso no outro vídeo, mas em casa, estudando, você tem que ter o costume, você tem que aprender a ler, né? A ler a apostila, tentar entender, se tornar um pouco mais autodidata. Eu sei que isso é muito complicado, né? São poucos, né? As pessoas que têm esse dom. Então vamos lá ao próximo. Losango. Losango ele é um paralelogramo com lados iguais. Então, tá vendo? Ele é um paralelogramo. Ó. Tem esse lado paralelo com esse, o outro lado paralelo com esse. Também é um trapézio, porque tem lados opostos paralelos. E além disso, tem lados iguais. Então, daí você fala assim, mas não é um quadrado? Não. O quadrado é um losango que tem ângulos retos. Então, aqui ele não necessariamente tem ângulos retos. Mas se ele tiver ângulos retos, ele também é um losango. Além disso, ele é um quadrado. Tá? Então, e aí a gente chega no quadrado, né? O quadrado ele tem ângulos retos e lados iguais. Então, ele é a condição máxima aqui de um quadrilátero. A gente pode chamar de um quadrilátero equilátero, né? Tem os quatro lados iguais, os quatro ângulos retos e aí a gente chama de quadrado, beleza? Então, essa é a matéria da aula, esse é o conceito e aqui vem os exercícios para a gente colocar no diagrama de Venn, ou seja, a condição mínima e vai colocando bolinha, 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 até você chegar na condição máxima, que é o quadrado, certo? Então, ó, trapézio, você faz um desenho. Aí, entre os trapézios, quais são paralelogramas? Um pedaço. Entre os paralelogramas, quais são retângulos? Um pedaço. Entre os retângulos, quais são losangos? É outra parte, né? Losango, nem todo losango é um retângulo, porque para ser losango e retângulo tem que ser quadrado, né? Então, losango e retângulo são coisas separadas. Aí você separa. Tenta desenhar esse desenho e tem pronto na internet. Mas eu não queria que vocês tentassem fazer sem olhar na internet. E se olhar na internet, depois vocês tentem entender o desenho, tá? 2. Sobre os quadriláteros notáveis, é correto afirmar o que aqui? Todo paralelogramo é um retângulo? Retângulo? Será que é? Não. Porque para ser retângulo tem que ter ângulo de 90 graus e o paralelogramo não necessariamente tem. Então você tem que analisar caso a caso, segundo as definições lá de cima, tudo bem? Não é complicado, caso a caso, item a item, você verifica se é verdadeiro ou falso, pode pegar um desenho como exemplo, pode pegar, tá? E são exercícios simples de verificação de verdadeiro ou falso. O 4 a gente já faz uma continha, ó. Dois ângulos opostos de um paralelogramo, dois ângulos opostos. Tem essas medidas aqui. Qual é o menor ângulo desse paralelogramo? Então você desenha o paralelogramo, aquele bonitinho, coloca os ângulos que são opostos e tenta calcular o ângulo. Lembra que em um quadrilátero a soma dos quatro ângulos sempre é igual a 360 graus, né? Tenta fazer. E é isso aí. Vocês viram, é uma aula bem simples, é a aula 15, não é a aula 15 e 16, é uma aula única, então ela é simples. A próxima aula que eu vou gravar é circunferência, segmentos, tangentes. Bom, é isso aí. Depois aí, durante a nossa aula online, eu quero que vocês me falem se esse vídeo aqui que eu fiz
usando um programa diferente de gravação. Ficou melhor, se ficou legal. Dê o feedback lá pra eu saber qual é melhor, qual eu vou usar daqui pra frente, tá? Então é isso aí, bons estudos e até a nossa próxima aula.